Comentário bíblico de Juízes. O livro de Juízes revela curiosidades fascinantes que muitos leitores desconhecem. Por exemplo, a famosa história de Sansão, descrita em Juízes capítulos 13 a 16, mostra que sua força vinha não apenas de seu cabelo, mas de seu voto de Nazireu, que incluía outras restrições, como não consumir álcool ou tocar em cadáveres. Outro detalhe intrigante é que Débora, mencionada em Juízes capítulos 4 e 5, foi a única mulher juíza de Israel, mostrando uma liderança incomum para a época. Além disso, o livro contém um dos relatos mais peculiares da Bíblia. Em Juízes capítulo 11, Jefté faz um voto precipitado que resulta em grande tragédia pessoal. O livro também termina de forma impactante, com a frase: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, repetida em Juízes capítulos 17, 18, 19 e 21, destacando a desordem moral do período. Esses detalhes enriquecem a compreensão desse livro histórico. O livro de Juízes faz parte do Antigo Testamento e narra a história de Israel após a conquista de Canaã, até o surgimento da monarquia. Sua estrutura segue um ciclo repetitivo. O povo abandona Deus, sofre opressão, clama por ajuda e é liberto por um líder chamado juiz. Esses juízes, como Débora, Gideão e Sansão, são levantados por Deus para guiar e salvar Israel. O livro não tem um autor claramente identificado, mas a tradição judaica atribui sua autoria a Samuel ou a profetas posteriores. Seu propósito é mostrar as consequências da infidelidade a Deus e destacar sua misericórdia ao resgatar o povo repetidamente. O livro também prepara o cenário para a transição para a monarquia, explicando a necessidade de um governo centralizado. Juízes capítulo 2 resume esse padrão cíclico, enquanto capítulos como 17 a 21 ilustram a desordem moral da época. A obra é essencial para entender o período entre Josué e os reis de Israel. O livro de Juízes apresenta um padrão recorrente no período em que Israel era governado por líderes escolhidos por Deus. Esse ciclo se repete várias vezes e pode ser dividido em 3 etapas principais. Primeiro, a apostasia. O povo se afasta de Deus, abandonando seus mandamentos e adorando outros deuses. Juízes capítulo 2. Em seguida, vem o julgamento. Deus permite que nações inimigas oprimam Israel como consequência de sua desobediência. Juízes capítulo 3. Por fim, ocorre a libertação. O povo clama por ajuda, e Deus levanta um juiz para resgatá-los. Juízes capítulo 4. Esses ciclos mostram a misericórdia de Deus, que sempre responde ao arrependimento do povo, mas também revelam a fragilidade humana diante da tentação. Cada juiz, como Débora, Gideão e Sansão, representa a intervenção divina em momentos críticos. Apesar das falhas de Israel, Deus mantém sua aliança, demonstrando que ele é fiel mesmo quando o povo vacila. Essa estrutura ajuda a entender não apenas a história de Israel, mas também a relação entre obediência, consequências e redenção. O livro de Juízes revela um ciclo repetitivo na história de Israel. O povo se afasta de Deus, sofre as consequências, clama por ajuda e é liberto por um líder escolhido por ele. A mensagem principal é clara: a fidelidade a Deus traz bênçãos, mas a desobediência gera sofrimento. Juízes capítulo 2. Deus usa juízes como Débora, Gideão e Sansão para mostrar que, mesmo em meio à fraqueza humana, ele age com misericórdia e poder. Juízes capítulos 4, 6 e 13. Essas histórias nos ensinam que Deus não abandona seu povo, mesmo quando este falha. Hoje, Juízes nos desafia a refletir sobre nossas escolhas. Quando priorizamos nossos desejos em vez da vontade de Deus, colhemos consequências. Mas ele sempre oferece perdão
e restauração quando nos arrependemos. Juízes capítulo 10. A lição é atual. Dependência de Deus traz vida plena, enquanto a autossuficiência leva ao fracasso. Que possamos aprender com os erros de Israel e buscar a Deus de todo o coração. O livro de Juízes apresenta personagens fascinantes que desempenharam papéis cruciais na história de Israel. Entre os heróis, destaca-se Gideão. Juízes capítulos 6 a 8, um homem inicialmente inseguro, mas que, com a orientação divina, libertou Israel dos midianitas com apenas 300 soldados. Sansão. Juízes capítulos 13 a 16, é outra figura marcante, conhecido por sua força sobrenatural e suas falhas morais, que culminaram em seu sacrifício final. As heroínas também brilham, como Débora. Juízes capítulos 4 e 5, a única juíza mencionada, que liderou Israel com sabedoria e coragem, inspirando a vitória contra os cananeus. Jael. Juízes capítulo 4 surpreende ao derrotar o inimigo Sísera de forma inesperada, mostrando que Deus usa meios incomuns para cumprir seus propósitos. Figuras menos conhecidas, como Eude. Juízes capítulo 3, o canhoto que libertou Israel dos moabitas, e a mãe de Sansão. Juízes capítulo 13, que recebeu uma promessa divina, também demonstram como Deus age através de pessoas comuns. Essas histórias revelam que a fé e a obediência, mesmo em meio às imperfeições, podem trazer libertação e esperança. O período dos juízes ocorreu após a conquista de Canaã, quando as tribos de Israel se estabeleceram na terra prometida, mas ainda enfrentavam desafios políticos e espirituais. Sem um governo centralizado, o povo era liderado por juízes, escolhidos por Deus para guiá-los em tempos de crise. Juízes capítulo 2. Culturalmente, os israelitas conviviam com povos cananeus, o que gerava tensões e influências mútuas, especialmente na adoração a deuses locais, como Baal. Juízes capítulo 6. Religiosamente, era um ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação, mostrando a fidelidade de Deus mesmo na infidelidade do povo. Juízes capítulo 10. A sociedade era tribal, com leis baseadas na aliança mosaica, mas a falta de unidade frequentemente levava a conflitos internos, como no episódio de Gênesis capítulo 34. A narrativa dos juízes destaca a soberania divina e a necessidade de obediência, preparando o caminho para a monarquia que viria depois. Esse contexto histórico revela tanto as fraquezas humanas quanto a graça constante de Deus. O livro de Juízes descreve um período turbulento na história de Israel, e descobertas arqueológicas têm trazido confirmações surpreendentes. Por exemplo, a cidade de Azor, mencionada em Juízes capítulo 4 como dominada por Jabim, foi escavada e revelou camadas de destruição compatíveis com a narrativa bíblica. Outro achado significativo é o selo de Gideon, associado ao juiz Gideão. Juízes capítulo 6, encontrado em escavações na região de Jericó. Além disso, inscrições egípcias mencionam os povos do mar, que podem estar ligados aos filisteus, frequentemente citados como opressores de Israel em Juízes capítulos 13 a 16. A descoberta de um templo em Laquis, com evidências de destruição violenta, corrobora eventos como os descritos em Juízes capítulo 18. Essas descobertas não apenas enriquecem nossa compreensão do texto bíblico, mas também reforçam sua base histórica, mostrando como a arqueologia pode iluminar períodos antigos com precisão. Cada achado serve como um testemunho silencioso da veracidade dos relatos contidos em Juízes. Os juízes desempenharam um papel crucial na história da humanidade, especialmente no contexto do plano de Deus para o seu povo. No livro de Juízes, vemos como Deus levantava líderes para guiar Israel em tempos de crise, libertando-o da opressão e restaurando a justiça. Figuras como Débora, Gideão
e Sansão foram instrumentos divinos, demonstrando que Deus ouve o clamor do seu povo e age por meio de pessoas dispostas a obedecer-lhe. Juízes capítulo 4, Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 13. Essa relação entre os juízes e a história humana revela um padrão. Deus intervém quando a humanidade se afasta dele, oferecendo redenção e direção. Embora os juízes fossem imperfeitos, sua liderança apontava para a necessidade de um Salvador perfeito, Jesus Cristo, que cumpriria plenamente o plano divino. Hebreus capítulo 7. Assim, os juízes não apenas marcaram a história de Israel, mas também prepararam o caminho para a revelação maior de Deus em Cristo, mostrando sua fidelidade em todas as eras.